Quem não gosta de ser elogiada? Você está linda, você está maravilhosa, está cheirosíssima. Entendeu? Isso não mexe. Poxa, posso usar aqui? Poxa, posso usar aqui? Tem não. DJ, pode soltar que eu já estou prontinha! Olha, eu sempre, na minha cabeça, sempre eu tive a ideia de ser artista. Eu queria ser artista, entendeu? Então esse meu trabalho começou com carnaval, fazendo caricata, participando de banda, participando de blocos. Então eu comecei fazendo aquela caricata, coisa e tal, fui me aprimorando. Hoje eu sou um transformista. Na realidade eu trabalhava num meio GLS. Aí eu fiz um show de brincadeira e acabou que calhou de o povo gostar, sabe? Aí eu acabei perdendo esse meu trabalho numa gerência de uma casa que eu fazia e eu falei assim, não, agora então eu vou começar a fazer show, vou fazer o que eu gosto. Eu sempre gostei de arte, tava no sangue, sempre gostei. Meu pai, eu lembro que eu assistia Silvio Santos, eu não sei nem que canal que era. Meu pai montava, porque eu era caçula, né? Meu pai montava um programa de auditório, com microfone, essas coisas. Desde criança eu sempre gostei de arte. Assim. Sempre trabalhei com arte. Não, no início, minha tia me ensinou a fazer show, não nem sabia fazer show. E fui aprendendo assim, aos poucos, tal. E aí eu fazia por gostar mesmo. Hoje em dia é profissão, não é mais só o close, só o glamour, né? Só a brincadeira, não, é profissão mesmo, levo muito a sério porque eu sobrevivo do show, entendeu? A minha melhor hora do show é quando toca a abertura que eu piso no palco. Cada dia é um dia diferente, né? Cada dia é uma emoção diferente, cada dia é um acontecimento, entendeu? Então quando toca a abertura, que eu vou pra coxia, que eu piso dentro do palco, é aquilo, cada dia é um dia. Eu gosto da reação do público, sei lá, eu me sinto bem fazendo meu trabalho, entendeu? Quando eu tô me maquiando, o clima do camarim, as pessoas que convivem, entendeu? Então é uma coisa bem gostosa. A drag é aquela que faz uma performance de uma cantora. A Britney Spears, Madonna, Cher, essas são as drags. Transformista é o meu caso, que eu faço me transformo numa mulher e posso fazer uma Alcione, posso fazer uma Shirley Bassey, posso fazer uma Diana Ross. Isso é o transformista. E transformista, por que transformista? Porque eu sou um homem que me transforma em mulher, não tenho peito, não tenho quadril, não tenho nada artificial. Quer dizer, eu não sou um travesti, eu sou um transformista. A caricata é aquela engraçada que faz assim um personagem feio para fazer com que as pessoas riem. Né? É uma comediante. A caricata é uma comediante. Preste atenção, rápido, pensando bem rápido. Que apresentadora de TV tá aparecendo? Fala, pode falar, pode falar. Tá na cara. Xuxa, tô de Xuxa. Tá, deixa. O que é que eu dou? O que é que eu dou pra essa mulher? Se dou quero no destino, se dou dinheiro ela não quer. O que é que eu dou? O que é que eu dou a essa mulher? Se dou carinho no destino, se dou dinheiro ela não quer. Saca lá, brincando, eu vou soltar meu verso.
Então assim, eu venho de uma escola, né? Teatro, os palhaços. Esse respeito todos esses anos. Pô, são 20 anos, né? Essa coisa que transformei veio depois. Eu de fazer teatro, é palhaço. Não, eu me formei agora, né? Eu sou biólogo e tô fazendo uns concursos. Eles têm um concurso para a prefeitura agora de Magé. Vou tentar a prova do estado agora, tô fazendo preparatório, mas a experiência que eu tenho como professor eu tive no estágio. E como pesquisador mesmo, eu trabalhei no Museu Nacional, na Quinta da Boa Vista. Eu não vivo só disso, entendeu? Não, eu trabalho com turismo, eu sou emissor internacional, trabalho numa empresa grande no Rio. Então, o show é um dinheiro à parte, entendeu? É uma conquista que eu ganho para investir em alguma coisa. Antes desse meu novo emprego, eu era gerente de uma termas, entendeu? E levava minha vida numa boa. Hoje em dia, no meu atual trabalho, eu tenho 3 funções lá dentro, entendeu? Além de eu fazer show lá dentro, eu tenho mais 3 funções, entendeu? Então, não tem nada a ver. Eu consigo separar o profissional Márcio do profissional Taruel. Eu consigo separar muito, administrar muito bem isso. Quando a Samara assistiu, eu não morava com minha mãe. Só quando eu voltei pra minha mãe, ela aceitou na boa, assim, ó, super legal, muito legal na minha vida acontecer isso. Ela adora o Samara. Meu pai também. Toda a família aceitou, todo mundo. Até porque, como eu sou gay e corri muito atrás dos meus ideais antes, então hoje a família depende muito de mim. Então eu criei um respeito muito grande. Então, além de fazer show, ser gay, primeiro vem um filho que é respeitado por todo mundo. O meu trabalho, na verdade, por incrível que pareça, eu explico na minha família, entendeu? Eu explico na minha mãe, na minha filha, nas minhas irmãs, porque eu acho que foi dali que eu busquei o alicerce, a força pra mim ser hoje quem eu sou, entendeu? Que, sei lá, minha família pra mim é tudo, minha mãe é tudo, e elas me deram força. Minha mãe, eu me lembro uma vez, quando assim que eu comecei a fazer show, meu primeiro show foi em Volta Redonda, na cidade onde vivia minha mãe, e a bicha que ia fazer show comigo, o Kleber, ele foi assaltado, a van foi assaltada, então levaram tudo. E eu me lembro que o show era meia-noite, eram 7 da noite, a minha mãe estava correndo pela vizinhança inteira sabendo quem tinha peruca, porque não tinha mais ninguém aberto na cidade, nenhuma loja aberta na cidade, correndo atrás de peruca, correndo atrás de minha calça, tudo para que eu fizesse meu show, no meu primeiro show. Então assim, a partir disso eu falei assim, porra, desculpa. Poxa, a minha família é minha base, é meu alicerce, entendeu? Uma casa pode levantar, mas um dia ela vai cair. E minha família foi que bateu o concreto, que botou tudo, entendeu? Então é através disso que eu tiro, entendeu? A minha vida, quem eu sou hoje. Não tenho problema nenhum com família. Hoje em dia não tenho mais meus pais, mas a minha mãe sabia, minhas irmãs sabem, meus sobrinhos vêm aqui me assistir. Eles encaram como um trabalho artístico. Não tenho problema com família, não preciso esconder da família o que eu faço. Assim, agora algumas pessoas da minha família sabem, mas eu não... É claro que desde criança, quando é gay, você já nasce, né? Não tem essa coisa, nem ninguém espera, você já nasce gay. E desde criança eu já sabia que eu era porque eu gostava de brincar com as minhas irmãs, por mais que eu ganhasse muitas bolas, né, no meu aniversário. Então, assim, quando eu gostava de brincar com as panelinhas, com as minhas irmãs, eu descobri a minha sexualidade com meu tio, com poucos anos, acho que tinha 6 para 7 anos. O que aconteceu? Você pode contar? E não, eu transei. Mas eu sei que eu procurei, entendeu? Eu não vou falar, pedofilia. Não foi ele que procurou, eu sei que eu procurei. Eu sei de toda a situação. Eu procurei. Então você já sabe. Aí a família já houve uma confusão toda, porque a família descobriu, pegou. Aí já se descobriu a minha sexualidade. Aí houve um policiamento todinho. Tentando corrigir, mas não adianta, tá? Você já nasce, né? Eu sou do seguinte, meu pai gostava de ver sou de uma família que meu pai fazia ladainha, né? Recebia as pessoas. Eu gosto de ter amigos, mas ter amigo, acho que amigo é uma palavra pequena, mas muito, muito forte. Embora hoje em dia eu acho que a humanidade esquece muito isso. Não, eu não gosto, às vezes, uma certa discriminação do público hétero com o trabalho da gente. A gente só consegue mostrar nossos trabalhos em guetos, né? E você tem sempre, quando você entra numa TV, alguma coisa para poder trabalhar, você tem sempre que direcionar muito o teu trabalho para um humor muito bobo. Eu só acho o seguinte, eu acho que
a gente é muito discriminado porque nós somos gays. Existe muito talento. Você vê o programa Zorra Total, você vê alguns programas de humor que são horríveis. E assim, temos a Rose, a Suzy, a Stephanie Camburão, que podia estar no lugar de muita gente. Exatamente. O que adianta mostrar mulher de corpão falando, ai, botando o dedinho na boca pra fazer graça? É isso que a gente fica chateado. Aí os próprios artistas frequentam as casas, quando vê um trabalho desse, ficam impressionados. Mas cadê? Porque não pode ir pra Globo porque é gay? Porque é assumidamente gay? Porque na Globo tem muita gente que não é assumida. Só porque a gente se assumiu, nós temos a nossa opção assumida, a gente não pode trabalhar como uma pessoa qualquer. Temos muito mais talento do que muitos aí. Eu tenho certeza que se der um programa de televisão, colocar 5 artistas da noite, carioca, gay, eu tenho certeza que ia dar muito mais ibope do que o Zorra Total, do que Cacete Planeta. Nesse mundo que a gente vive de show, tudo é difícil, nada existe pra gente. Não tem mídia, não tem espaço, enfim, onde você for. Você vai falar, eu sou artista da Globo, você vai ter as portas abertas. Mas você vai falar, eu sou uma drag queen que trabalha na noite. Quem é você? Ninguém te conhece. O gay é mais exigente, o hétero não. Se eu fizer, o pessoal morre de rir. Então eu gosto muito do show de hétero, mas existe ainda muito preconceito com isso, entendeu? No meu caso, como até a Desirê e eu, a gente anda muito juntos de carro. Daqui pra Niterói, eu levo ela porque eu moro lá. Então a gente fala em várias blitz que existe preconceito, até dos policiais, onde não deveria existir. Porque o policial, é a nossa segurança. Se eles estão sacaneando a gente, quem não vai sacanear, entendeu? Então eu acho muito falta de respeito. Ainda existe muito preconceito do hétero pro gay. Tem uma vez, eu faço um número, um consolo preto desse tamanho que eu ganhei em inglês. E aí esse amigo me deu. E aí, pô, você vai fazer um número tirando aquele consolo preto igualzinho. Pô, vai rir. Eu tava no ônibus, com dinheiro só da passagem de ida, esperando pro show. E aí entra uma blitz no ônibus. E eu com uma bolsa enorme, assim, quieto, com boné. Você fica com uma cara meio marginalizada, sabe, assim. E quieto, e tenso. Porque abrindo a bolsa das pessoas e pedindo identidade, eu já comecei a ficar tenso. E acho que o cara começou a sentir isso. Aí pediu pra eu poder, sabe, pra eu poder abrir minha bolsa. Eu abri. E o consolo tava embrulhado, assim, pra se acontecesse alguma coisa. Aí, ele, o que é isso aí? Você é um trabalho, que eu sou comediante, eu vou usar no meu show. Ele, já abri, por favor. Aí, sabe? Aí eu mostrando aqui assim na bolsa, ele não, ele foi. Pode, deixa eu dar um. Aí eu já tava ferrado mesmo, cheguei, peguei o console e mostrei assim. O ônibus inteiro. Eu pensei que fosse rir, o ônibus inteiro ficou chocado. Ficou assim. Imaginando, tipo assim, meu Deus, como é que esse menino magro desse jeito aguenta? Sabe? Eu não imaginou que fosse uma coisa pra show. E aí foi doloroso, né? Eu tive que aturar o ônibus porque eu não tinha mais dinheiro. E as piadinhas, as brincadeirinhas, entendeu? A concepção de noite, né? Hoje em dia as pessoas vão pra boate não pra encontrar pessoas pra poder reconhecer, né, um caráter, né, que proporciona. É mais a boate se transformou num grande açougue, né, só músculo, corpo. Nós temos grandes boates no Rio de Janeiro. Hoje em dia você só se limita à boate Le Boy, que comanda tudo, né, que manipula tudo. Não existe a competição. O bom é a competição, você mostrar que é bom. Eu sou do subúrbio, né? Mas acontece isso, você vê muito o gay que sai de Madureira e que vai frequentar a Le Boy, e quando chega lá ele assume aquela postura, né, da Zona Sul, né, e o comportamento que ele tem na 1140 ou aqui no Cabaré Casa Nova, que ele fica à vontade. Na Le Boy ele entra e faz aquele carão, né? Então tem toda essa questão de bairro, a pessoa que, o gay que salta 2 pontos antes para chegar andando e não parar de ônibus na porta da boate, que é uma grande bobeira, né? Então tem essa coisa. A pessoa que compra uma bebida e passa a noite inteira com aquele copo na mão, mas para dar um close a noite inteira de que tá bebendo, que tá gastando, tem. Isso tem. Então por isso que a gente brinca muito com essa coisa do bairro, né?
O público daqui de Madureira, Jacarepaguá, é um público rico de personalidade, alguns ricos financeiros, mas são humildes. Então eles recebem você com muito carinho. Já o povo da Zona Sul também é maravilhoso, mas você tem que ser muito mais do que Madureira. Você tem que ser muito bom. Música que eu faço aqui, eu não faço em Copacabana. Ai, bichinha que mora no subúrbio é uma gracinha, entendeu? Elas são animadas, elas são felizes, elas saem de casa, o povo grita, o povo dá coió, mas elas estão recíprocas, elas entram no ônibus, parece que elas estão entrando na limousine, meu amor. Elas pagam aquela passagem e elas se sentem a dona do ônibus, elas escolhem um lugar. A bicha nunca tem a reação que um ser humano normal tem. Você pensa que a bicha dá tchau assim? Não, a bicha dá tchau assim, entendeu? A bicha, ela não conversa, ela dança Olodum, é diferente, entendeu? Ela não gesticula, ela tem um ataque epilético a cada palavra, entendeu? É isso, bicha é expressão, entendeu? Meu dia a dia é acordar, ver a secretária todos os shows que ligam pra marcar, e aí eu vou pra cozinha, faço a comida correndo, porque eu tenho companheira de 17 anos, que me desmora 17 anos juntos. E aí faço a comida, às vezes também ele faz comida pra mim, jogo a roupa na máquina, corro o telefone, marco o show, vou na costureira, corrida, e me arrumo pra sair. Olha, eu me inspiro muito nas coisas da Broadway, dos musicais, eu acho barro essas coisas, eu acho lindo, eu acho que os shows tem esse nome. Stops raining with you. I need him today. I long to be part of it. New York, New York. Gosto. Adoro me exibir, adoro. Acho que eu não estou trabalhando, eu fico triste, é muito ruim. Então, o dia também que eu não recebo aplauso, saio assim, passando mal. Tem que ser sempre que eu faço nada, eu gosto. Eu gosto do palco mesmo, eu gosto do palco, eu gosto de estar ali representando aquela magia toda, né? Porque é uma fantasia, a gente se maqueia, a gente não anda maquiada, não anda de mulher, nada, não anda com roupa de homem normal. Mas quando chega aqui é essa magia do camarim, do público que gosta de você, que a gente dá beijinho, te dá presente, isso que é muito legal. Eu já fui peão, forte como um touro, macho cabedel, cara de cruel. Sempre fui tão sexy, um rapaz promíscuo, altamente man, mais que Superman. É só opressão. Sou quase mulher, até sinto cólica. Faço bem boquete, me chamo Elizabeth. Não tô por trás, sei quem é ser capaz. Chachada. É ter a capacidade de admitir perante o mundo o que você sente que realmente é. Xoxota, nunca mais, final, estou aqui. Eu já fui peão, baixinho como um touro, macho pra dedéu, cara de cruel. Sempre foi tão sexy,
coração. Sou quase mulher, até sinto cólica. Ai, faço bem boquete. Me chamo Elizabeth. Não vou voltar atrás. Seguir é ser capaz. Só é E aí eu tava sem força pra lutar pra nada. Surgiu na Xuxa a canção Lua de Cristal. Pra mim se tornou um hino. Depois disso eu fiquei apaixonado por ela. Você vai sonhar pra Lua de Cristal. É Lua de Cristal, quem me faz sonhar? Essa minha estrela ainda sem brilhar. Porque é uma verdade, né? Essa música é um hino, é maravilhoso. E toda vez que eu de Baixo Astral, eu ouço.